Mateus 15, versículo 21 ao 28. Mateus 15, versículo 21 ao 28, quem encontrou diz amém. Amém. O texto tem por título A Mulher Cananeia. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Espere-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse texto, ele traz a história, né? Relata aqui sobre a mulher cananeia. Ela não pertencia, não fazia parte do povo judeu, era de uma religião idólatra, e os judeus naquela época não se misturavam com estrangeiros. Mesmo assim, sendo rejeitada pela sociedade, glória a Deus, aleluia. Ela decide ter um encontro com Jesus. Aleluia. Ela sabe que Jesus vai passando por ali. Ela decide se aproximar de Jesus. E ela vai até Jesus com fé. Glória a Deus. Em Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que também que Ele é galardoador daquele que o busca. Esse texto da mulher cananeia aqui, ele traz várias lições que a gente pode trazer para o nosso dia a dia de hoje. Para ela conseguir a vitória dela, ela teve que passar por várias barreiras, por várias dificuldades, assim como nós também passamos por dificuldades. Ela teve que superar todas as dificuldades, teve que passar pela prova até chegar o milagre na casa dela. O primeiro motivo, a primeira barreira que ela teve que enfrentar foi que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. A filha dela estava cruelmente sendo atacada pelo demônio. Ou seja, esse foi o motivo pelo qual ela saiu da sua casa para ter um encontro com Jesus. E às vezes na nossa vida é dessa forma. A dor nos leva a ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ela não ficou parada. Ela foi em busca da solução. Ela sabia que Jesus era a chave para o seu problema. Ela prosseguiu com fé, sabendo que Jesus é o único que cura, que liberta, que restaura. E muitas vezes acontece aqui conosco, qual o motivo a gente sai da nossa casa. Sair da nossa casa pode significar a gente deixar o nosso orgulho de lado, deixar o nosso medo, que às vezes o medo impede que a gente alcance as bênçãos do Senhor na nossa vida. E ela também teve que romper com barreiras. E, além disso, ela buscou Jesus, apesar da dificuldade que ela estava passando naquele momento. A segunda barreira que ela teve que enfrentar foi ela ser mulher. Além dela ser mulher, ela ser cananeia. Porque naquela época,
havia uma grande barreira cultural e religiosa entre os dois. Mas mesmo assim, ela seguiu com fé e colocou a sua fé em ação. E isso que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente não pode parar de orar, mas também a gente tem que colocar a nossa oração em prática. A gente tem que orar, vigiar e colocar em prática a nossa oração. Glória a Deus. Disso, ela teve novamente que enfrentar outro desafio que foi aqui. Mas ele não lhe respondeu palavra. O silêncio de Jesus. Mas o silêncio de Jesus aqui não foi rejeição. O silêncio de Jesus aqui foi prova. Porque nem sempre Jesus vai responder de imediato. Mas não significa que ele não está atento ao nosso louvor, ao nosso clamor. Porque Jesus não ouviu ele não respondeu com a palavra, mas ele estava atento, seus ouvidos estavam atentos ao clamor daquela mulher. O salmista diz o quê? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos ao seu clamor. E Jesus estava atento ao clamor daquela mulher. Jesus estava ouvindo. Glória a Deus, aleluia. O céu pode parecer estar em silêncio, mas Deus está cuidando do seu povo. E temos que crer nisso. O profeta Isaías, no livro 40, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força. E ela esperou, ela não desistiu, ela estava passando por processo. E muitas das vezes a gente é testado, passa por processo e a gente recebe a resposta positiva de Jesus. Depois disso, os discípulos de Jesus, os próprios discípulos de Jesus